Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver a parte de reações reversíveis. Então, muitas reações elas não atingem o 100% de conversão. Então eu misturo meus reagentes e eu não observo que todos esses reagentes se tornam produtos. E uma das explicações para isso pode ser a chamada reversibilidade. A reversibilidade ela vai acontecer quando eu tenho meus reagentes, eles são misturados e produtos são formados. Só que uma vez que esses produtos são formados, os meus produtos eles se transformam em reagentes novamente. Então vamos imaginar uma reação elementar 2A dando B mais C. Ao mesmo tempo que meu reagente A se torna produto B e C, esse produto B e C vai se tornar reagente A. Então a reação funciona tanto em um sentido quanto no outro. Por isso eu nunca consigo chegar no 100% de conversão de A. Então, no caso, para esse tipo de reação, eu vou ter uma velocidade de consumo de A, que é uma reação que eu vou estar chamando aqui de direta. Então, eu vou ter um menos RA da reação direta, que eu estou chamando de menos RAD, que ele vai ser igual a uma constante KD, vezes, aqui no caso, como a minha reação elementar, a concentração de A elevado ao quadrado, porque o meu coeficiente estequiométrico aqui é 2. Agora, da mesma forma que eu tenho uma velocidade de consumo de A, eu vou ter uma velocidade de produção de A, que é a reação que eu vou estar chamando de inversa. Então, eu vou ter um RAI, que vai ser igual a constante KI, vezes a concentração de B elevado à primeira, porque o coeficiente estequiométrico é 1, vezes a concentração de C elevado à primeira, porque o coeficiente estequiométrico aqui também é 1. A resultante dessas duas velocidades é justamente a velocidade da reação de A. Então, meu menos RA seria o menos RAD menos esse RAI. Portanto, KD vezes CA ao quadrado menos KI vezes CBCC. Agora, uma particularidade quando a gente trabalha com reações reversíveis é que essa velocidade da reação ela vai se alterando conforme a reação vai acontecendo, porque as proporções entre as velocidades aqui elas vão se alterar. Então, se a minha reação começa, eu não tenho nem B nem C no meu meio. Então, eu não tenho essa reação inversa. E meu menos RA vai ser igual a meu menos RAD. Mas conforme a minha reação vai acontecendo, a concentração de A diminui e a concentração de B e de C aumenta. Então, meu menos RAD vai diminuindo, porque eu estou com menos reagente A no meu meio. E como a concentração de B e C aumenta, esse RAI passa a aumentar. Então, eu vou chegar num momento onde eu vou ter o chamado equilíbrio, que nesse caso o meu menos RA vai ser igual a zero. Então, no caso dessa reação elementar, quando eu igualo esse menos RA a zero, eu vou cair nesta igualdade aqui. Então, eu posso passar esse termo aqui da reação inversa para o outro lado e eu vou cair nesta igualdade. Agora, uma matemática que eu posso fazer aqui é passar essa constante KI dividindo, passo esse CA ao quadrado aqui que está multiplicando também dividindo, e eu vou cair numa igualdade que é KD sobre KI igual a CB vezes CC dividido por CA ao quadrado. Essa relação KD sobre KI eu posso chamar de uma constante de equilíbrio, KC da minha reação, que eu posso encontrar tanto pela relação KD sobre KI, quanto pela relação das concentrações. Então, no caso aqui, como a minha reação é elementar, eu vou ter o CB vezes CC dividido pelo CA ao quadrado. Vamos aplicar isso num problema. Então, eu tenho um reator PFR, onde vai acontecer a reação elementar A dando R, e essa é uma reação reversível. Eu tenho o valor de KD e tenho o valor de KI. Ele quer saber no item A qual a lei de velocidade da reação, no item B qual a conversão de equilíbrio e no item C qual o tempo de residência nesse reator para obter uma conversão de 50%. Bom, no item A não tem muito segredo para escrever essa lei de velocidade. Como essa reação é elementar, meu menos RAD vai ser a constante KD vezes a concentração dos meus reagentes, então no caso tem um único reagente, que é o reagente A, elevado a seu coeficiente estequiométrico, que no caso é 1. Então, meu menos RAD é igual a KD vezes CA. Para minha reação inversa, meu RAI, ele vai ser igual a constante KI vezes a concentração dos reagentes, e quando eu olho para a reação inversa, R é meu reagente, então eu tenho CR aqui, e como o coeficiente estequiométrico é 1, ele vai ser elevado à primeira. Portanto, meu menos RA vai ser KDCA menos o KICR.
e aqui eu já substituí os valores de KD e KI que foram fornecidos no enunciado. Portanto, a minha velocidade da reação menos RA vai ser 0,04 vezes CA menos 0,01 vezes CR. No item B, ele quer a conversão de equilíbrio. Então, eu vou começar igualando esse menos RA a zero. Então, a minha equação ela vai ficar com esta cara. Passando esse 0,01 CR para o outro lado, eu tenho esta igualdade aqui. Agora, a gente precisa encontrar o que é CA e o que é CR. E para isso, eu vou fazer uso dessa tabela que a gente já utilizou em outras aulas. Então, eu tenho o meu reagente A, que vai se tornar um produto R. No início, eu só tenho A no meu reator, então a concentração inicial vai ser CA0. E eu não tenho R, por isso a concentração inicial de R vai ser zero. O que reage para A é a concentração CA0 vezes a conversão. No equilíbrio, vai ser CA0 vezes a conversão de equilíbrio, XAE. Como essa linha da reação obedece à estequiometria, minha estequiometria é 1 para 1, portanto, se reagiu CA0XAE de A, reagiu CA0XAE de R. Já para a saída, em A, a concentração CA, como A é reagente, vai ser o que entra, que é CA0, menos o que reagiu, que é CA0XAE. Ou, colocando CA0 em evidência, meu CA é CA0 vezes 1 menos XAE. Já para o meu produto R, meu CR vai ser o que entra, que é 0, mais, porque está se tratando de um produto, então ele aparece no meu meio, o que reagiu, que é CA0XAE. Portanto, meu CR vai ser só CA0 vezes XAE. Uma particularidade aqui que, em geral, acaba causando confusão, porque como a minha reação é reversível, às vezes é difícil eu definir o que é reagente e o que é produto. De maneira prática, quando a gente está trabalhando com um problema em um exercício de aula ou mesmo em um concurso, normalmente o primeiro cara, o cara da frente aqui que a gente está trabalhando é o reagente que a gente vai estar utilizando. Mas fica um asterisco gigantesco aqui que em situações reais ou em algum exercício mais diferenciado, eu posso estar trabalhando de forma diferente. No caso, como o enunciado não disse nada, eu assumi essa hipótese, que é o que normalmente vai estar acontecendo em exercícios que você deve encontrar por aí no seu curso ou em algum concurso que você for fazer. Mas toma cuidado que problemas reais as coisas podem ser um pouquinho diferentes. Feito esse adendo, agora eu consigo substituir o que é CA, porque vai ser CA0 vezes 1 menos XAE, e o CR, que vai ser CA0 vezes XAE. Repara que agora eu tenho CA0 dos dois lados, então eles podem se cancelar. E eu fiz a distributiva aqui, então fiquei com 0,04 menos 0,04 XAE é igual a 0,01 XAE. Resolvendo isso aqui, meu XAE vai ser igual a 0,8. Portanto, a minha conversão de equilíbrio vai ser de 80%. Agora, no item C, ele quer o tempo espacial. Como eu tenho um reator PFR, meu tempo espacial vai ser dado por CA0 vezes a integral de dxa sobre menos RA. Como menos RA é KD vezes CA menos KI vezes CR, eu já coloquei tudo aqui, sendo que CA é CA0 menos XA e o CR é CA0 XA. Como agora eu não estou trabalhando com equilíbrio, eu não coloquei o XAE, só coloquei o XA mesmo. Agora, eu tenho CA0 multiplicando esse primeiro termo, CA0 multiplicando o segundo termo. Eu posso colocar em evidência e tirar da integral. Então, o CA0 que está fora da integral vai cancelar com o CA0 que vai sair aqui dessa integral. Portanto, o meu tempo espacial vai se resumir a isso, e eu sei o valor de KD e sei o valor de KI. Para resolver essa integral, eu vou estar utilizando um método numérico que é o método de Simpson, que eu já utilizei outras vezes nesse curso. Mas estejam cientes aí que a gente pode resolver de várias formas um problema desse tipo, uma integral desse tipo. Então, o método de Simpson, basicamente, eu vou transformar essa integral nisso aqui, em h sobre 3, sendo h o passo, vezes um f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2, sendo, no caso aqui, a minha função f de x como 1 dividido por 0,04 vezes 1 menos xa, menos 0,01 vezes xa. Então, só esse dxa que eu não coloco aqui. Então, eu primeiro vou começar calculando meu passo. Ele é calculado pela diferença dos limites de integração dividido por 2. Então, como a minha conversão vai de 0 até 0,5, meus limites de integração 0,5 menos 0 dividido por 2 me dá 0,25. Para calcular cada um desses f de x, meu f de x0, onde eu tenho xa naquela minha função f de x, eu vou estar substituindo pelo limite inferior de integração, que é 0,
No meu f de x1, onde tem xa, eu vou estar substituindo por esse limite de integração, que é 0 mais o passo, então 0 mais 0,25 me dá 0,25, e para o f de x2, onde tem xa, eu vou estar substituindo pelo limite superior aqui da minha integração, que vai ser 0,5. Então, fazendo essa substituição e calculando, eu encontro valores de f de x0, f de x1 e f de x2. Agora é só voltar na integral, ela vai se transformar nisso aqui, e eu já tenho o valor do passo e do f de x0, de x1 e x2. Portanto, é só calcular. Com isso, eu vou conseguir encontrar um tempo espacial já em mais ou menos 19,8 minutos. Então, para eu ter essa conversão de 50%, meus reagentes precisam ficar aí no reator praticamente 20 minutos. Bom, a parte de reações reversíveis, ela basicamente se resume a isso. Então, só saber que você vai ter uma reação direta, você vai ter uma reação inversa, e a sua velocidade de reação vai ter que ser uma composição dessas duas velocidades. Mas a forma de você encontrar, por exemplo, o tempo espacial num reator é basicamente a mesma do que a gente já tinha visto anteriormente. Só a parte de cálculo que ela vai ficar mais complicada, porque a velocidade da reação acaba ficando mais complicada também. Bom, por essa aula é isso, a gente continua então na nossa próxima aula. Até mais!